Então, vamos desejar que todos estejam bem, que Jesus nos abençoe, que os benfeitores amigos possam estar presentes aqui, nos abençoando, nos trazendo as vibrações que todos nós necessitamos e que buscamos nesta casa, que é uma casa de Jesus, a casa do caminho, como os primeiros cristãos iniciaram. Então, muito obrigada pela presença de cada um. E iniciamos, então, o nosso encontro falando, nessa época do ano, falando de Jesus. Jesus, modelo e guia da humanidade. Pode passar, Márcio, os slides. Então, quando nós falamos em paz, o que entendemos por paz? Porque é muito comum nós pensarmos na paz como um momento tranquilo para nós, como ninguém nos incomodando, ninguém nos cobrando nada, nós estarmos bem acomodados em casa, assistindo um bom filme, com as contas pagas, ninguém nos cobrando nada. A gente costuma dizer, me deixa em paz, eu quero tomar meu chimarrão, ou eu quero ver meu filme, não quero que me incomode. Mas a gente pensa, como é que nós vamos ter paz quando nós olhamos à nossa volta e vemos tantos conflitos, não é verdade? Guerras, violência, tantas situações do dia a dia, no trânsito, pessoas violentas, pessoas agressivas, são tantos os conflitos que nós vemos em torno de nós que ficamos nos perguntando, mas como é que vamos ter paz desta forma? Mas, se nós refletirmos que tipo de paz nós estamos falando ou querendo, precisamos fazer uma diferença. O que é a paz? A paz do mundo, a paz daquilo que está em volta de nós, e o que é a paz do Cristo? Porque aqui o tema que nós trazemos é a paz do Cristo. Que paz ele trouxe para a humanidade? Que modelo de paz é esse que ele nos trouxe? Então, a paz do mundo é quando nós, ou as pessoas, buscam a paz no outro, a paz fora de nós. Eu quero ter paz com as pessoas que estão comigo. Eu quero ter paz tendo coisas, tendo casa, tendo conforto, tendo dinheiro para pagar minhas contas, ou quando eu vejo que eu posso ter poder, ter títulos, né? Ter coisas. Muitas vezes nós confundimos fazer coisas, ter coisas, com estar em paz, com estar feliz, com estar bem. Principalmente nós gostamos muito de pensar que a paz é não ter problema, é não ter dificuldade, é ter uma vida tranquila, é estar sem precisar fazer muito esforço, tá tranquilo, não é verdade? E quando nós pensamos dessa forma, o que acontece? A nossa alma dorme. Por quê? Porque as nossas potências, as potências que nós todos temos dentro de nós e que são virtudes que devemos desenvolver, estão adormecidas. Porque quando está tudo parado, tudo quieto, tudo acomodado, nós não crescemos. Então, essa é uma paz de ilusão. É uma paz que as tempestades do mundo, quando chegam, nos tiram. Porque se eu perder aquela pessoa que eu acho que é a que me faz feliz, ou se eu perder o título, ou se eu perder o meu emprego, ou se eu perder o meu carro, então eu vou deixar de ter paz, porque eu coloquei a minha paz no mundo.
Eu coloquei a minha paz nas pessoas, nos títulos, no poder, nas coisas. E essa é a paz externa. É a paz que quando vem de roldão a tempestade, e as tempestades têm vindo, como temos tido tempestades, né? Vem um temporal que arrasa uma cidade, vem uma chuva torrencial que traz enchente, vem uma seca terrível que acaba com toda a plantação. Então, são as tempestades que destroem as ilusões, a paz que nós colocamos fora de nós. Mas Jesus nos disse, isso está em João, capítulo 14, item 27, ele diz assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas não vos dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Quer dizer, não tenha medo, não se perturbe com as coisas que acontecem fora de nós. Porque ele está dizendo, Jesus está nos dizendo que ele nos traz a paz. E nós, aqui no nosso entendimento, como nós somos ainda muito materialistas, buscando a paz em coisas, como a gente já falou, nós queremos usufruir dessa paz que Jesus nos prometeu, mas não queremos mudar a nossa vida. Nós não queremos mudar nada em nós. Nós queremos que as coisas venham de graça. Muitas vezes nós viemos buscar recursos na casa espírita ou em qualquer outro templo, buscando soluções para os nossos problemas, as nossas dificuldades, a nossa perda de paz, mas nós não queremos mudar. Nós queremos que a solução venha de fora, quando, na verdade, quem criou o problema fomos nós. Enquanto nós não mudarmos, não tivermos novas posturas, novos pensamentos, sentimentos, atitudes, nós não teremos resultados diferentes. Então, que posturas são essas que nos impedem de ter paz e equilíbrio? Aqui eu trouxe algumas: o individualismo, egoísmo, consumismo, como nós somos consumistas. Nós temos lá, como disse há pouco a nossa irmã que fez aqui o evangelho, um armário cheio, mas a gente vai lá, estão liquidando, que lindo esse vestido, eu vou comprar, porque está barato, porque está em liquidação. A gente sempre está em busca de mais coisas, consumindo o que não precisamos. Nós temos o hedonismo, quer dizer, a busca de prazeres, acima de qualquer coisa, queremos ter prazer. O imediatismo, queremos a solução para agora. Agora, não podemos aguardar que as coisas melhorem, que as coisas aconteçam, que o resultado venha, ou que Deus haja de forma que nos traga resultados diferentes, baseados na mudança da nossa postura. E aí nós nos perguntamos, é possível a gente ter raiva, mágoa, rancor e ter felicidade ao mesmo tempo e harmonia? Certamente que não. Então, qual é a paz do Cristo? Porque até agora nós falamos da paz do mundo. Mas e a paz do Cristo? Como é que ela é e o que significa isso para nós? É uma paz que não é construída fora de nós, em ter coisas ou fazer coisas. É a paz que é construída dentro de nós. São as virtudes que nós vamos conquistando através do esforço, do sacrifício, da busca do conhecimento, que todos nós na doutrina espírita buscamos tanto, nos reformarmos, buscar conhecimento e aplicar esse conhecimento na nossa vida, fazer as mudanças que nós precisamos fazer baseado nesse conhecimento, ampliando a compreensão do mundo, da vida e do universo. Essa é a paz do Cristo. E muitas vezes nós confundimos paz com felicidade. Mas a paz do Cristo é a consciência tranquila. Felicidade nós temos quando nós estamos com a nossa consciência tranquila. Porque não adianta a gente ter recursos materiais, ter bens materiais, ter dinheiro na conta e a nossa consciência pesar. Nós não teremos felicidade, mesmo tendo tudo o que desejamos materialmente. Se não tivermos a consciência do dever cumprido,
da responsabilidade cumprida, nós não teremos paz. Ter fé no futuro, confiar em Deus, na sua presença, na sua assistência em nós, confiar no infinito amor desse Pai que nos cuida, que nos ama, que nos conduz, que nos dirige. E essa paz não é ganha. Essa paz com o Cristo, ela é baseada em trabalho. Também em João, no capítulo 16, Jesus tem a seguinte fala: tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas animai-vos, eu venci o mundo. Então, ele nos dá aqui uma diretriz. No mundo tereis aflições. Quem nesse mundo não tem preocupação e aflição? Todos nós temos. Todos nós temos desafios a vencer. E grandes desafios em todas as áreas. Alguns na área econômica, alguns na área afetiva, na área familiar. Todos nós trazemos os nossos desafios. Mas o que é vencer o mundo, como Jesus quer dizer? O que significa isso? Eu venci o mundo. Porque ele cumpriu com o seu projeto. Ele fez aquilo que precisava fazer. E nós, aquilo que nós viemos fazer. Aquelas pessoas que estão conosco, a nossa família, o nosso trabalho, aquilo que está em torno de nós é aquilo que devemos cuidar. Nascemos numa família e dizemos, mas a minha família é muito difícil, a minha família é muito complicada, a minha família não é tão boa quanto a família do meu vizinho, do meu amigo. Mas as famílias todas são complicadas. Vai morar com o vizinho ou com o amigo para te ver que família ele tem. Não existe família sem problema e sem dificuldade. Por quê? Porque nós nascemos exatamente com aqueles que Deus coloca no nosso lar e que são aqueles com quem nós temos que nos harmonizar. Temos aqueles que são simpáticos a nós e temos aqueles que são os grandes desafios com quem nós precisamos nos harmonizar e aprender a conviver e perdoar. Então, dificuldade, dor, tribulação, são processos que nos fazem crescer se bem aproveitados. Porque quando nós nos queixamos das dificuldades, quando nós nos rebelamos, nos revoltamos, nós não aprendemos aquilo que precisamos com a experiência. Então, aproveitar o desafio e a dificuldade para o crescimento, compreendendo que nada é por acaso. Existe uma causa sempre para os nossos desafios. E quando nós buscamos nossas virtudes, quando nós buscamos realizar aquilo que precisamos realizar, nos melhorarmos, nos tornarmos pessoas melhores, isso é conquista do espírito. Trabalhando para isso, nós vamos crescendo. A paciência é uma virtude que nós precisamos construir e grande virtude que todos nós precisamos trabalhar. Mas alguns acham que, olha, eu não tenho muita paciência de conviver com este ou com aquele, eu vou morar sozinho. E aí, morando sozinho, a gente cresce, se afastando daqueles que nos trazem alguma dificuldade, a gente cresce, a gente aprende a paciência, sim? Certamente que não. Porque a paciência nós construímos na convivência com os outros. Aquilo que o outro traz, desperta em mim. A minha impaciência é fruto que do outro, não, de mim mesma.
Então, precisamos trabalhar tudo isso no lar, no trabalho, na sociedade, onde estivermos inseridos. Joana costuma dizer que nós devemos florescer aonde nós formos plantados. E aí eu trago esse maravilhoso livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Esse livro tem pérolas fantásticas relacionadas com o tema que nós queremos trabalhar. E Leon Denis diz assim, que é necessário o choque das provações, as horas tristes e desoladas, para fazer-lhe compreender a fragilidade das coisas externas e encaminhá-lo para o estudo de si mesmo, para a descoberta de suas verdadeiras riquezas espirituais. Então, nas dificuldades é que nós acordamos. Quando nós nos damos conta de que tudo que é externo é frágil, é passageiro e não é nosso. Quando nós percebemos que precisamos buscar outros valores que não estão fora de nós. Quando nós temos que buscar dentro de nós aquilo que realmente tem valor e aquilo que realmente nos faz crescer. E aí ele continua dizendo assim que a felicidade não está nas coisas externas, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. Que importa que o céu esteja escuro por cima de nossas cabeças e os homens sejam ruins em volta de nós, se tivermos a luz na fronte, alegria do bem e liberdade moral no coração. Então, mesmo aqui fora de nós, hajam dificuldades, nuvens escuras, pessoas más, nós, dentro de nós, cultivando o bem, cultivando a fé, cultivando os ensinamentos de Jesus, nos conectando com os valores superiores, nós estaremos em paz. E aí ele diz assim, que o sábio cria, desde este mundo, para si mesmo um refúgio seguro, um lugar sagrado, um retiro profundo, onde não chegam as discórdias e as contrariedades do exterior. É essa paz que devemos aprender a construir dentro de nós. E aí eu lembro daquela parábola das 10 virgens. Eu vou contar bem rapidinho a parábola. Jesus dizia assim, que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, não levaram óleo. As candeias eram alimentadas com óleo. 5 não levaram. As outras 5 eram prudentes, levaram óleo para as candeias. Só que o noivo demorou para chegar. E chegou a noite, escureceu e elas não tinham óleo para suas candeias. Então, aquelas que não tinham, pediram o óleo emprestado para as outras. O noivo só chegou à meia-noite. Só que aquelas que tinham óleo não deram. Aí a gente pensa, mas que má, né? Por que não deu óleo para a outra, mas a outra não trouxe? Foi imprudente. Se elas dividissem o óleo, nenhuma delas teria óleo suficiente até a chegada do noivo. Mas o sentido disso, na realidade, é que luz não se dá, porque a luz é construída dentro de nós, é a isso que Jesus se refere. A luz nós temos que construir dentro de nós, a fé, a coragem, o fazer as coisas corretas, a confiança. Nós construímos dentro de nós, e é disso que se fala aqui. Nós não podemos emprestar nossa luz para ninguém.
Quando nós chegarmos lá no plano espiritual, a luz que nós tivermos é a que nós construímos. Não se dá isso para ninguém. Não tem como dar aquilo que tu construiu dentro de ti. E nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel tem um capítulo 180, onde ele fala, façamos nossa luz. E ele diz assim, é indispensável organizar o santuário interior, iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem a claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Então, nós até podemos andar um trecho da nossa jornada com alguém, um benfeitor, alguém que seja iluminado. É isso que ele quer dizer. Podemos. Mas vai chegar um momento da nossa caminhada onde nós teremos que seguir sozinhos. E se nós não tivermos construído luz dentro de nós, nós não conseguiremos. Por quê? Diz assim, ó. Padecemos constante ameaça de queda. As trevas nos dominam. Quer dizer, nós estamos cercados de espíritos que querem nos atrapalhar. Se nós não tivermos confiança e construir essa fé dentro de nós, não conseguiremos. E aí ele segue dizendo mais um pouquinho. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Então, aquele benfeitor que nos acompanha, que vela por nós, que tem a luz, que ajuda a iluminar o nosso caminho, um dia vai embora. Porque ele é um ser que já se elevou e que daqui um pouco ele vai para outras esferas superiores. E se nós não tivermos aprendido com ele, buscado a nossa própria luz, o nosso desenvolvimento espiritual, como ficaríamos? Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, mas nós precisamos construí-lo. Avançar sem luz é impossível. E aqui Leon Denis continua dizendo, não basta crer e saber. Todos nós aqui já sabemos muito, nós espíritas sabemos muito, nós somos privilegiados em termos de informação, sabemos realmente muitas coisas sobre a vida, sobre o porquê das coisas, de onde viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos quando desencarnarmos, como é que é a vida no plano espiritual, quais são as regiões que existem no plano espiritual, nós sabemos muitas coisas, e nós acreditamos também em tudo isso. Só que isso não é suficiente, não basta crer e saber, é necessário viver a nossa crença. A prática diária é necessária. Então, aquilo que Jesus nos ensinou, e que a gente vem ouvindo há 2000 anos, a gente pratica, a gente sabe, a gente repete o que Jesus fala, a gente conhece, mas a gente vive aquilo que ele ensinou de verdade. E ele segue, isso aqui é Leon Denis, dizendo que é necessário nos habituarmos a sintonizar pelo pensamento e pelo coração com os espíritos superiores, viver com eles numa intimidade cotidiana, sentir sua influência pela percepção íntima que nossas relações com o mundo invisível desenvolvem. Então, o que ele está dizendo aqui? Que é preciso que a gente se eduque, que a gente aprenda a sintonizar com os espíritos superiores. Como é que nós sintonizamos com alguma coisa? Quando nós buscamos pelo pensamento
pela prática cotidiana, essa conexão. Então, se nós queremos conexão com o espírito superior, o que nós precisamos fazer? Pensar de forma elevada. Orar, meditar, refletir, ler bons livros, boa leitura, conexão com coisas positivas, boas palestras, buscar o Evangelho de Jesus, buscar isso no nosso dia a dia. E com o que a gente se conecta normalmente no dia a dia? Essa questão do Livro dos Espíritos, 625, todo mundo conhece essa questão. Quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, e a resposta, Jesus. Todo mundo conhece isso aí. Todo mundo já ouviu falar várias vezes nisso aí. Então, quando nós falamos há pouco, que Leon Denis nos diz que nós devemos buscar a conexão com espíritos superiores, este é o espírito mais elevado que nós conhecemos. Jesus, nosso guia e modelo para toda a humanidade. Mas será que a gente está conectado com ele? Qual é a nossa relação com ele? O que nós temos feito daquilo que Jesus nos trouxe, daquilo que Jesus nos ensinou? Nós nos elevamos até ele ou nós ficamos sempre esperando que ele desça até aqui e que venha nos ajudar nas nossas fraquezas, nos nossos pedidos, quase sempre vinculados a coisas materiais? Quanto tempo do nosso dia nós dedicamos às coisas espirituais? Quanto tempo do dia nós dedicamos às coisas materiais? Claro, nós temos um corpo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar desse corpo, tem que dar banho nele, né? Tem que dar comida para ele, tem que vestir, tem que ter, né, as condições mínimas. Mas a gente se contenta com as coisas mínimas ou a gente sempre quer mais coisas materiais? Quanto tempo do nosso dia nós ficamos nas redes sociais? A gente vai, liga a TV, aí assiste os noticiários, aí assiste lá os comentários políticos, aí assiste mais isso, mais aquilo, e a gente vai adoecendo, ficando com raiva, perdendo a esperança, escutando tudo aquilo que a gente fica olhando. Aí a gente sai dali, tá, chega, não quero mais ver, desliga, troca de lugar, vai lá para outra cadeira, outro sofá, outra peça e pega o celular. Não é isso que a gente faz muitas vezes, aí pega o celular e fica ali mais 1 hora, 2 horas, olhando tudo que tem ali no celular, na mesma sintonia, divulgando coisas que nem sempre são coisas edificantes. Quanto tempo a gente fica nisso tudo? E aí depois a gente desliga tudo e quer dormir em paz, né? Aí a gente diz, agora vou ler um pouquinho, vou ler uma obra edificante, vou ler um livro. Pego o livro, aí quando terminou o primeiro parágrafo, mas estou com muito sono, e dorme. Não tem paciência, não tem tempo para leitura edificante. Mas teve tempo para olhar várias horas lá de coisas que não são edificantes. Então, é disso que nós estamos falando. O meu dia, a gente falou hoje, né? Samara comentou, o ano já terminou. Já terminou, recém começou, mas já terminou o ano. Aí passou um ano inteiro. A gente fez algumas coisas boas nesse ano, mas se a gente contar as horas do ano, quantas horas desse ano nós dedicamos às coisas realmente significativas e importantes para a nossa alma, para termos paz interior, para termos luz
dentro de nós. Se a gente contabilizar, é bem pequeno esse tempo. Porque a maior parte do nosso tempo nós dedicamos a coisas que são inúteis e que nós não vamos levar conosco. Então, a paz de que Jesus fala é a paz que nós devemos buscar nele. Não nele como pessoa, mas no seu ensinamento, naquilo que ele nos trouxe. Porque o código que ele nos trouxe é um código não da Terra, é um código universal. O ensinamento de Jesus é um ensinamento transcendente, que ultrapassa o planeta Terra e é de todo o universo, em qualquer lugar do universo, esse ensinamento é válido. Então, é isso que nós temos que buscar, porque nós não somos seres da Terra. Nós estamos aqui numa curta passagem, curtíssima passagem, e precisamos aproveitar cada momento dessa passagem, dessa viagem aqui, dessa estadia aqui, para nos aprimorarmos, ao menos refletirmos sobre tudo isso, né? Buscar melhorar, buscar nos conectarmos com as coisas que realmente têm valor e têm importância para nós como seres imortais, e não como seres da Terra, como espíritos imortais. Muito obrigada. Vamos agradecer, então, a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, por essas reflexões. Agradecer por esse dia abençoado, pedindo aos nossos benfeitores espirituais que nos amparem, que nós possamos, ao sair daqui, sairmos com novos entendimentos, novas reflexões, e que possamos seguir Jesus. Realmente ter Jesus como nosso guia e modelo espiritual. Muito obrigada e que assim seja.